cansado, abatido, lá no fundo do poço, você fala, aí é que alguém te pergunta como é que está, você fala assim, só pela graça. Aí ele fala, opa, só pela graça, então agora é minha vez de trabalhar. Quando você fala que é só pela graça, aí é que Deus trabalha na sua vida. É só pela graça, porque eu não consigo fazer nada, mas a graça de Deus na minha vida me basta. Eu vou viver pela graça. E quando você vive pela graça, né, ele fala só, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo falou assim, Senhor, então é assim? Então de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Deus falou, Paulo, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, Senhor, então eu vou viver agora sendo fraco para comigo, mas sendo forte para com o Senhor, porque eu estou na sua graça. E se estou na sua graça, só a graça do Senhor para mim já basta, para que Cristo, para que a sua graça habite em mim. Aí ele fala assim, porque eu sinto prazer então nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu não dependo de mim, eu dependo da graça, aí é que eu estou forte. Mas quando eu acho que eu estou forte, que eu estou lá em cima, que eu estou por cima, aí eu não preciso da graça. Porque é o meu mérito, porque é minha força, com a minha força eu consigo. Mas quando eu estou fraco, lá no fundo do poço, só a graça me basta. É só pela graça. Então é só pela graça que nós somos mais do que vencedores. É isso que Paulo está falando. Só pela graça de Deus. Então, se é só pela graça, irmãos, o que nós temos que fazer? Fortificar na graça. Fortificar na graça. Se é pela graça, vamos estar cheios, vamos nos fortificar da graça de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2. É um texto que nós já lemos, mas vamos ler ele de novo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo número 2, fala assim, tu, pois, meus filhos, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando está fraco, pensando em parar, desanimado, olhando para trás, para as coisas desse mundo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortificamos em Cristo Jesus. Então, temos que nos fortificar na graça que é Cristo Jesus. A graça que é Cristo Jesus. Aí, quando nós chegamos na presença de Cristo, na presença da graça, do trono da graça, irmãos, você vai achar a graça. Tá? Quando nós chegamos no trono da graça, o que nós vamos fazer? Encontrar a graça. Nós vamos ser cheios da graça, vamos encontrar e achando a graça. Abra aí comigo lá em Hebreus 4. Avança mais um pouquinho aí, Hebreus, capítulo número 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4, verso 14. Diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Oh, glória! Veja bem. Chegamos, pois, com confiança, onde? O trono da graça.
Então a graça tem um trono. Por que a graça tem um trono? Porque a graça é a verdade. Por que a graça é a verdade? Porque a graça é Cristo. Então veja bem, chegamos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Tá? E quando chegar com confiança no trono da graça, o que vai acontecer para que possamos alcançar misericórdia e achar? Então, se você chega diante do trono da graça, quem que você vai achar? A graça. Vamos achar a graça. Vamos achar graças a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Chega com confiança no trono da graça, você vai achar a graça. E nós achamos a graça vai ter misericórdia de nós e nós vamos ser ajudados no tempo oportuno pela graça de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A graça é uma pessoa. A graça é Cristo, irmãos. Que possamos chegar com confiança ao trono da graça e alcançarmos a misericórdia e achar a graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Ao tempo que você precisa da graça, você vai achar a graça. A graça vai se manifestar na nossa vida. Então que eu e você, que nós possamos viver na graça, para que nós possamos conquistar o reino de Deus, porque sem a graça não há reino de Deus. Sem a graça, sem Cristo, não há reino, porque só há reino pela graça, porque conquistamos o reino pela graça, e a graça nos revela as obras que temos que fazer, para que nós possamos entrar no reino, somente pela graça. Então, que nós não venhamos receber a graça em vão. Mas tem como receber a graça em vão, pastor? Tem, irmãos. Tem como receber a graça em vão. Sabe quando é que você recebe a graça em vão? Quando você não faz a vontade de Deus. Quando você vive uma vida dissolutamente. Quando você vive uma vida desregrada, uma vida em libertinagem, você recebeu a graça em vão. Você está aniquilando a graça. Você está expondo Cristo ao vitupério. Dessa maneira, nós recebemos a graça de Deus em vão. 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Paulo vai me falar assim, 1 Coríntios, capítulo 6. E nós, operadores, também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Nós não recebemos a graça em vão. Por quê? Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eu ouvi no tempo aceitável. Quando você me clamou, quando você me buscou, eu te ouvi. E no dia da tua salvação. Eis agora o tempo aceitável. Eis aqui o dia da salvação, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Então veja bem, irmãos, o que Paulo está falando quando nós recebemos a graça em vão, quando você censura ao seu ministério, quando você é escolhido de Deus, quando você é um servo do Senhor. Você imagina se você é um pastor, ou é um obreiro, ou é uma pessoa da casa do Senhor, se alguém te vê bebendo um copo de cerveja e você for lá pregar para essa pessoa, você for pregar para essa pessoa vai te censurar, ela não vai te ouvir porque você recebeu a graça em vão, você é um libertino. Porque o seu testemunho não é de um testemunho de uma pessoa que se diz servo do Senhor. Não é o testemunho de uma pessoa que está liberto. Então o seu ministério vai ser censurado pelas pessoas lá fora. Principalmente pelos da sua casa. Vai ser censurado. Ninguém vai te dar crédito. Por mais que a palavra que você pegue não é sua, é a palavra de Deus, mas o teu ministério é censurado. Porque você recebeu a graça em vão. Você é um libertino, está fazendo aquilo que você quer fazer.
Você não está vivendo em Cristo, está vivendo a graça em vão. É isso que Paulo está falando. Porque diz, e nós, cooperadores também com ele, vos exortamos a que não recebeis a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvinte em tempo aceitável, e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora tenho por aceitável, eis que agora é o dia da salvação. Não dando-nos escândalo. Então, quando nós fazemos isso, nós damos escândalo. Não dá escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, para que ninguém te censure, para que quando você for pregar, as pessoas recebam a palavra de Deus, te aceite, para que nós não sejamos censurados. Antes, como ministro de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, na paciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas almas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo, eis que vivendo, como castigados, não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo-os a muito, como nada tendo, possuindo tudo. Entendeu, irmãos? Nós, como servos, não vivemos a graça de Deus em vão. Que nós não vivamos em vão na graça do Senhor, mas que o nosso testemunho seja um testemunho de crente, de pessoas que buscam a reinarmos com Cristo, a estarmos com Cristo. Nós não venhamos receber a graça em vão, mas nós possamos receber a graça e dar fruto para o reino do Senhor, não dar escândalo, mas nós possamos reinar com Cristo, porque os escândalos, quem dá escândalo não vai reinar com Cristo. Aquele que dá escândalo não reina com Cristo. Mateus capítulo 13. Mateus, abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo de número 13. Verso de número 41 e 42. Fala assim a palavra do Senhor: mandará o filho do homem os seus anjos, e colherão do seu reino todo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então veja bem, todos aqueles que recebeu, que é salvo, recebeu a graça em vão, usa como libertinagem, usa a graça ao seu bel prazer, fazendo aquilo que lhe dá na telha, assim bem dizendo, todos esses não herdarão, não vão reinar o reino de Deus, porque recebeu a graça em vão. Olha o que Mateus está nos falando, no verso 13, verso 41, mandará o filho do homem seus anjos, a eles colherão. Então vai vir e vai colher do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui não há inferno. Aqueles que aceitaram a Cristo ainda continuam vivendo a graça em vão,
Deus vai discipliná-lo. No milênio, vai ter que pagar, vai ter que sofrer uma disciplina, porque está escandalizando o nome de Cristo, não está fazendo a vontade do Senhor. Então, quando nós não fazemos a vontade do Senhor, nós não iremos reinar com Cristo. Por quê? Ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não podemos dar escândalo. Pastor, não podemos fazer? Não, não podemos fazer as coisas, irmão, mas nem tudo convém fazer ao crente. Nem tudo convém fazer ao Filho de Deus. Deus, né, nos priva daquilo que nós não possamos fazer. Porque talvez se a gente olhamos, vê tanta gente fazendo tanta coisa, irmãos, mas nós não somos tanta gente, nós somos filhos de Deus, somos escolhidos de Deus. Deus nos priva daquilo que nós não podemos fazer. É Deus nos guardando para que nós possamos herdar o reino com Ele. Porque se nós não servirmos a graça, né, o reino do Senhor, outro vem. Nós temos que servir ao Senhor, servirmos ao Evangelho da graça e ao Evangelho do reino, para que nós possamos reinar com Deus. Sabe por quê? Nós temos que pregar o Evangelho. Temos que pregar as boas novas de salvação. Porque quando nós pregamos, né, que Deus quer te matar, irmãos, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas é o seguinte, Evangelho de boas notícias, de boas novas. Então, nós temos que apresentar a graça, o Evangelho das boas novas que Deus tem para o mundo, para o povo aí fora. Boa notícia, temos que apresentar a boa notícia da salvação, que é Cristo Jesus. Temos que apresentar isso ao mundo aí fora. Porque se nós não servirmos a graça, né, nós vamos servir a outro Senhor. Se nós não servirmos a Deus, nós vamos servir a outro Senhor. Então que nós possamos servir a Deus, viver para Deus, vivermos na graça. Vou ler mais um texto aqui, Gálatas. Carta aos Gálatas, aí. Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Diz assim, Gálatas: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dos mortos. Todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Paz e graça da parte de Deus, Verso 3, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século. Segundo a vontade de Deus, do nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando assim, eu estou maravilhado com vocês, porque vocês deixaram, né, a graça, esse evangelho de Cristo, e passaram para um outro evangelho. Paulo está falando para eles que eles deixaram, né, o evangelho de Cristo e passaram para o outro evangelho. Ele fala assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Querem transtornar o evangelho de Cristo. Por quê? Tem muitos vivendo uma vida de libertinagem, querendo que o evangelho, né, querendo que eles adaptem ao evangelho. Não, eles estão querendo o seguinte, irmãos, que o evangelho se adapte ao modo deles viver, não que eles adaptem ao evangelho.
Eles querem viver uma vida do jeito deles. E não é essa maneira. Depois assim, ó, assim vocês passaram da graça, do Evangelho, que é Cristo Jesus. Ó, maravilho-me que quão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro Evangelho. Por quê? A graça é Cristo. E aqui Paulo está falando para os judeus que está aqui, porque foi um pessoal aqui falando que eles tinham, que para ser salvo eles tinham que circuncidar. E Paulo está falando que não, se vocês circuncidar, vocês estão deixando a graça, estão deixando a Cristo, vocês estão fazendo por mérito, não tem que circuncidar, não, só tem que crer em Cristo. Aí vocês estão passando de um outro evangelho, que não é um outro evangelho, mas é que vocês deixaram a graça, saíram da graça e tornaram para a lei. Vocês tornaram para a lei. Irmãos, que nós não venhamos sair da graça, que nós não venhamos adicionar nada à graça, adicionar nada ao evangelho do Senhor, porque tem muitos adicionando palavras, coisas ao evangelho do Senhor, mas não. O evangelho de Deus, ele é suficiente para a salvação. A graça que é Cristo é suficiente. Não tem que adicionar mais nada para ser salvo, é só crer em Cristo. A obra de Cristo, ela é suficiente para salvar toda a humanidade. A obra de Cristo é suficiente para nos salvarmos. Então, que nós não venhamos usar a graça em vão, como libertinagem, não. Não venhamos usar a graça de Deus em vão, não. Judas, capítulo único. Aqui em Judas, o verso de número 4, Judas, o verso de número 4, vai nos falar assim, ó, Judas 4, ó. Porque se introduziram alguns que antes estavam escritos, para que mesmo juízo, homens ímpios que converte à dissolução, a graça de Deus e nega a Deus, único, dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Então veja bem que aqui Judas fala assim, ó, porque muitos introduzidos, né, que já antes estavam escritos, muitos estão introduzindo o que já há muitos tempos estavam escrito a este mesmo juízo. Homens ímpios que converte em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando que tem muita gente introduzindo coisas ao Evangelho, que isso salva, isso também salva. Para ser salvo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Irmão, não tem que fazer nada, não. A graça é de graça. A graça é Cristo Jesus. Nós temos que crer que a morte de Jesus é suficiente. Você não tem que fazer rezar terço, não. Você não tem que fazer sacrifício, não. Você não tem que fazer holocausto, mas não. O sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação. Agora você tem que fazer obras para reinar com Cristo. Temos que fazer obra para nós reinarmos, temos um bom lugar com Cristo, reinarmos com Cristo. Isso nós temos que fazer. Então, sabe o que nós temos que fazer? É cuidar para que ninguém aniquile a graça de Deus, para que ninguém introduza falsos evangelhos, falsos mestres em nossos meios, para que ninguém venha negar a graça de Deus que é eficiente, para que ninguém venha aniquilar a graça de Deus, que ninguém aniquile a graça do Senhor, que ninguém venha aniquilar. Isso que nós temos que tomar cuidado, porque a graça de Deus, ela é suficiente. Gálatas de novo, Gálatas, o capítulo 2, Gálatas 2, verso 19, fala assim, ó, porque Gálatas 2, verso 19 até o 21. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Então eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus.
já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão, debalde. Se a justiça, se eu tenho que fazer algo para ser salvo, Cristo morreu em vão. Cristo não precisava morrer, porque eu, com meu bom comportamento, com as minhas boas atitudes, com as minhas boas obras, eu podia me salvar. Cristo não precisava ter morrido. Então nada que nós fazemos, irmãos, substitui o sacrifício de Cristo. É graça, é de graça. Olha o que Paulo está falando assim, ó, porque eu para a lei, eu estou morto para a lei. Porque eu para a lei estou morto para viver para Deus. Se eu estou morto para a lei, então agora eu vivo para Deus. Não vivo mais debaixo de lei, debaixo de ordenança, mas agora eu vivo em Cristo. Tá? Paulo fala assim, ó, então eu já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Pessoal, agora eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a. Presta bem atenção, tem que falar assim, não vivo na minha fé, não vivo na fé do meu irmão, não. Eu vivo na fé do Filho de Deus. Paulo está falando que não vive na sua fé, mas ele vive na fé do Filho de Deus. Por quê? Porque ele já morreu, Cristo já habita nele, a graça já está nele. Então agora ele não tem que viver mais na fé dele, ele tem que viver na fé de Cristo. Ele está assim, então eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Olha só, eu não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, de algo que eu tenho que fazer, de ordenância da lei que eu tenho que fazer, então segue que Cristo morreu em vão. Não precisava morrer. Porque alguma coisa que eu fizer, eu posso ser salvo por isso. Quando nós falamos isso, quando nós pensamos isso, que você tem que adicionar alguma coisa à salvação, você está falando que Cristo não precisava ter morrido. Você aniquilou a graça de Deus. Aniquilamos a graça de Deus. Quando nós falamos isso, meus irmãos, aniquilamos se nós vivemos pela lei, aniquilamos a graça. Então veja bem, é pela fé entramos na graça. Pela graça eu frutifico e pelos frutos eu reino. Mais uma vez, pela graça. Vamos lá. Pela fé eu entro na graça. Pela fé eu entro na graça. Pela graça eu frutifico e pelos frutos eu entro no reino. Então veja bem, o evangelho da graça cumprimenta o evangelho do reino. Pela fé eu entro na graça. Se eu entrei pela fé na graça, automaticamente pela graça eu vou frutificar. Por que eu vou frutificar? Porque não é eu. Lembra o que Cristo falou lá em João 14? O que falou que a vara de si mesmo não dá fruto. A vara de si mesmo não dá fruto. E sem mim nada podeis fazer. Então pela fé entro na graça. Pela graça frutifico. E pelos frutos eu reino com Cristo. É aí que se encontra o evangelho da graça e o evangelho do reino. Um cumprimenta o outro. Pela graça, pela fé eu entro na graça. Pela graça eu frutifico. Pelos frutos eu reino com Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos pregar as boas novas de salvação, a boa notícia que é Cristo, a graça. Nós possamos pregar o evangelho da graça, que é o evangelho do governo de Deus. Se você ainda, meus irmãos, não me segue, segue lá no meu canal. Deixa o seu joinha lá, deixa o seu link lá, nos ajude a compartilhar as verdades da palavra do Senhor, nos ajude a compartilhar o evangelho das boas
nova, da boa notícia.